Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Nós estamos agora começando o Bem Assim e hoje aqui no programa nós realmente vamos fazer valer aquele papo sobre saúde e bem-estar. Hoje é dia da gente conversar bem muito aqui no estúdio, gente, sobre as metas aí que vocês colocaram para ser fitness em 2024. Já passaram as festas de final de ano, já passou, né, assim, boa parte do verão, também já passou o carnaval. E aí eu sei que muitos de vocês prometeram, né? Depois do carnaval vai. Então vamos fazer valer mesmo, porque a gente vai bater um papo bem legal aqui sobre esses novos hábitos, sobre o processo de emagrecimento, sobre tudo. Vocês vão aprender bastante disso, eu tenho certeza. E também ainda hoje, quarta-feira, é dia do quadro Neuro e Mais aqui no programa, também trazendo muitas dicas pra gente sobre a volta às aulas das crianças atípicas. Vai ser muito legal, muito bacana. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Passou a folia, passou o carnaval e eu sei que você aí que está nos assistindo prometeu entrar nas rédeas, né? Então vamos lá, vamos começar o nosso dia por aqui hoje. Bom dia mais uma vez para você que está aí nos assistindo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetoário.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Antes da gente começar o nosso papo aqui, né, no estúdio, eu quero muito convidar você que está aí com o seu celular, talvez na mão, corre aí no Instagram, acompanha o nosso perfil e também lá no YouTube, se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de tudo que se passa aqui na nossa programação, para você não perder nada, tá joia? Vamos lá, gente, começar o nosso dia, porque sim, definitivamente é a hora de começar novos hábitos, de priorizar a saúde. E agora a gente vai ter um papo bem legal aqui no nosso estúdio para descobrir, né, como é que é essa nova fase, como é que a gente pode começar esse novo momento aí das nossas vidas. Quem vai nos dar muitas dicas a partir de agora é a nutricionista Juliana Costa e o personal trainer João Vitor. Sejam muito bem-vindos à dupla dinâmica. Bom dia, obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você. Bom dia. Eu queria, assim, vai fazer uma divisão do nosso momento aqui hoje, nosso bate-papo. Primeiro a gente começar com quem está ali saindo do sedentarismo. Quem quer realmente largar o sedentarismo de lado, quer começar ali uma nova vida em 2024, já tem gente até aqui levantando o dedinho. E aí depois a gente vinha e falava com quem já vem, assim, sabe, de uma rotina, mas talvez queira focar um pouquinho mais. Pode ser? Combinado? Excelente. Vamos lá, então começar aqui com a Ju, viu, João? Tá, claro. Primeiras damas. Obrigada. Ju, conversar então um pouquinho. O que é que eu tenho que fazer? Eu quero sair ali do sedentarismo. O que é que eu tenho que fazer para mudar na minha alimentação? Então, muita gente que quer sair quer para ontem, né? Resultado, tudo mas não é ontem. bem assim. Fazer grandes restrições de início não dá certo. Não é algo duradouro, tá? A gente tem que fazer algo viável que dê para levar para a vida, é uma mudança para a vida. E grandes restrições faz com que a gente não sustente nem uma semana. Sim. Na maioria das vezes é assim que acontece. Então, não é para sair cortando tudo da alimentação Não como a mesmo. gente pensa, né? Não, porque eu vou cortar o pão, eu vou cortar não sei o quê. Sai cortando tanta coisa que fica ali só com o vento. Não essa não é a ideia, né, Esse Ju? não é o caminho. Muito bem. E na parte ali do exercício físico, da atividade física, hein, João? Do exercício físico é muito parecido. As pessoas elas ficam esperando o cenário ideal e esse cenário ideal acaba atrapalhando o resultado e o início da atividade física. Sim. O que eu gosto de recomendar para as pessoas é que elas primeiro comecem da forma que tem à disposição, seja com a caminhada ao ar livre, seja com a academia próximo de casa, porque as pessoas elas tendem a encontrar desculpas e não fazer o que deve ser feito. Então a gente deve buscar no início fazer primeiro o que está mais fácil para depois ir implantando aos poucos as medidas melhores para ter mais resultado. Ótimo você falar isso, falar a questão da caminhada, né, ali da corrida ao ar livre, porque muita gente pensa assim, vida fitness é só musculação. E aí tem gente que acaba não gostando, né, ou ainda não pegou totalmente ali, né, o gosto realmente, se tornou adepto dessa modalidade. Não é bem assim, né, dá para começar ali de alguma forma um pouco mais leve. O que eu recomendo para as pessoas é primeiro começar, quem está muito tempo parado, sedentário, iniciar com a caminhada todos os dias. Sim. De 20 a 30 minutos, de 30 a 40 minutos e assim a gente vai fazendo as progressões. Quando o indivíduo ele já começa a praticar a caminhada, ele já vai se sentir mais saudável, mais disposto, vai se sentir com a autoestima melhor e aí ele vai começar a se identificar mais com o exercício físico.
Para pessoas que já praticam exercício físico, a gente faz uma mescla entre exercícios aeróbicos, como a caminhada, as corridas e a musculação. Mas é interessante lembrar que a musculação ela é indicada para todo mundo, principalmente para quem está parado, porque o ganho de massa muscular vai ajudar no processo de emagrecimento e vai ajudar no processo de melhoria da qualidade de vida. Então, se o indivíduo ele tem à disposição uma academia próxima à casa dele, o primeiro passo é buscar uma academia. Se ele não tem academia próxima à casa dele, ele deve buscar primeiro a caminhada, que vai fazer com que ele consiga melhorar as funções do corpo dele, principalmente a questão arterial, o bem-estar, o emagrecimento, a disposição, o alívio das dores. Tudo isso as atividades físicas conseguem melhorar. Muito bem. E, João, não é já para chegar na academia pegando 50 quilos de um lado, 50 quilos de outro, fazendo 100, né? Dando aqueles malabarismos, não, né? Quem é sedentário. Exatamente. O que você que está aí de casa parado tem que pensar é que você não pode nunca se comparar com as pessoas que já estão na academia. Você deve respeitar o processo e a progressão de cargas, que é um princípio do treinamento. A gente vai começar primeiro com cargas leves para que você vá aprender o movimento, você vai ganhar, você vai assimilar melhor o movimento, você vai ganhar familiarização com o movimento e depois a gente vai progredindo as cargas com a adaptação ao treinamento. Então, as pessoas que começam na academia, elas, às vezes, têm essa dificuldade. Elas querem ver o colega, o amigo, pegando um peso mais pesado e elas querem fazer o mesmo peso e ter o mesmo resultado. Não é dessa forma. A gente vai começar aos poucos com a progressão de cargas e, mesmo assim, você vai ter muito resultado. Ju, funciona mais ou menos assim também, assim, com a questão da alimentação? Funciona mais ou menos assim também. Tem que realmente ir aos pouquinhos, não é para sair cortando tudo. E outro ponto também que eu queria que a gente conversasse um pouquinho é sobre hidratação. A gente acaba esquecendo muito, né? A desidratação, ela aumenta a fome, aumenta a inflamação. E nesse tempo quente, a gente tem que, mais ainda, fortalecer a hidratação, né? A gente precisa estar hidratado para as funções básicas do corpo. Tá, muito se fala naquela quantidade mínima ali de água. Tem realmente uma quantidade mínima de água que a gente tem, né, que beber durante o dia? Tem, é um cálculo por peso, que é feito de 35 a 40 ml. A gente pega esse valor, 35 a 40, e multiplica pelo nosso peso. Ele vai dar um valor em ml, né? Aí você converte para litro, tipo 2.500, 2,5 litros. Esse então, resultado. 35 a 40 ml, multiplica pelo peso. É o valor da água. Você vai ter ali exatamente a quantidade de água que seria ideal para que você, né, tomasse durante o dia. Um outro ponto que eu queria que a gente falasse, né? Você até citou isso, que muita gente quer os resultados assim, para ontem, imediatos. Infelizmente não vai ser assim. Mas tem algum alimento que pode ajudar nessa nova fase ali? Não tem nenhum alimento que vai promover o emagrecimento, Sim. que algumas pessoas acham. O que eu gosto, né, quando o paciente está iniciando, é não fazer grandes cortes. Por exemplo, um paciente que ama pão, ele pode até sustentar no começo, cortar o pão, tá? Mas a longo prazo ele não vai conseguir manter. E assim, o problema do emagrecimento não é o pão. A gente, para emagrecer, precisa de déficit calórico. Então, a gente tem que diminuir calorias. É possível, sim, perder comendo pão, comendo chocolate. O que não dá para comer, uma barra de chocolate, né? Tudo precisa ser calculado. Olha, tá vendo, gente? Então, assim, pode comer, pode, mas não é para você também comer tudo, né, que tá ali à sua disposição. Ela falou sobre a questão do déficit calórico, né, João? A atividade física tem tudo a ver com essa questão do déficit calórico, né? Exatamente. A atividade física vai entrar como um fator para somar com o déficit calórico e vai também transformar o metabolismo. Porque quando você começa a praticar exercícios físicos regularmente, você vai iniciar o processo de ganho de massa muscular. E quanto mais massa muscular o indivíduo tem, mais ele gasta calorias, mais ele tem funções da atividade diária preservadas, mais ele vai ter qualidade de vida, mais ele vai ter longevidade, mais ele vai se sentir bem. Então, a atividade física vai fazer esse papel metabólico e também vai fazer o papel de aumentar o gasto calórico para ajudar no emagrecimento. Aí, Ju, então, melhorando essa alimentação, né, diminuindo a questão das calorias e praticando atividade física, vai chegar num resultado? Com certeza, vai chegar no resultado, sim. Emagrecimento, hipertrofia, o resultado desejado. Tá vendo, gente? Muito se fala sobre a questão da musculação e do aeróbico. E aí, né? Tem algum que é melhor para emagrecer? Não tem? Tem que ser os dois? Conte tudo, João. Então, é muito polêmico isso, mas o que é que eu priorizo para os meus clientes? Pratique primeiro a musculação. Se você tem que escolher um, pratique a musculação. Porque a musculação ela vai te ajudar em todas as funções do teu corpo.
Agora, o exercício aeróbico ele também tem a importância para as adaptações cardiovasculares, principalmente para quem está sedentário. Quem não tem hábito de fazer exercícios físicos, quando inicia pela caminhada e pelos exercícios aeróbicos, vai ganhar mais adaptações, vai conseguir controlar bem a questão da frequência cardíaca, a pressão arterial. A musculação ela traz também benefícios para o emagrecimento e para as funções do corpo. Porém, o exercício aeróbico, para quem está sedentário, esse ganho é muito mais rápido, a aderência ao exercício é muito maior. Então, a gente gosta de individualizar a prescrição. No meu trabalho como treinador, eu sempre procuro entender como funciona o dia a dia do meu paciente, do meu cliente, para poder individualizar a prescrição. Muito bem. Ju, sobre ali a alimentação, vamos voltar a falar aqui um pouquinho sobre essa questão da alimentação. Equilibrar as refeições pode ser uma boa? Sim. Eu costumo sempre fazer com que o meu paciente se sinta saciado, né? Eu não quero que o meu paciente passe fome. Se ele passar fome, ele vai beliscar. E a conta no final do dia de calorias não vai bater. Então, eu faço, por exemplo, vou dar um exemplo no almoço. Paciente que come a grande quantidade de arroz, feijão, carne e coloca uma farofa. Eu diminuo essas porções, tiro a farofa, diminuo a porção de arroz, diminuo a porção de feijão e acrescento legumes, folhas. Eu vou deixar um prato grande com a caloria menor. Então, sempre eu prezo por deixar o meu paciente saciado com uma caloria menor. Esse equilíbrio das refeições, por exemplo, ajuda até no desempenho do exercício físico? Porque às vezes a pessoa vai falar assim, porque eu fiz o treino tal hora, eu fiquei com mais fome. E aí, sempre ter esse contato, esse diálogo é importante? Sim, é importante a gente saber do dia a dia do paciente, saber o horário do treino e ajustar tudo para que ele se sinta confortável durante o dia. Mas é comum no começo eles se sentirem um pouco mais cansados, sentir indispostos pela falta do carboidrato. É bem comum, porque as pessoas consomem muito. E quando tira, é normal. Até dor de cabeça sente. Mas é algo que passa, assim, 1 semana, 10 dias no máximo. Certo. Esse ajuste na alimentação pode acabar ali atrapalhando o desempenho? É também importante conversar com um profissional de educação física que está te acompanhando, para que ele possa fazer também esse ajuste? Muitas vezes o praticante está na academia há um tempo e ele faz um ajuste na dieta e esse ajuste faz com que o praticante ele sinta uma falta de nutrientes no treino. E quando isso acontece, muitas vezes nós temos que fazer algumas adaptações no treinamento. Exemplo de diminuir a carga, exemplo de baixar algum nível de repetição. E esses ajustes são diários. E acontece que esse praticante, quando faz um ajuste na dieta, esse período de adaptação à dieta, mais ou menos 1 semana, 10 dias, ele consegue, depois de um tempo, manter o mesmo nível de treinamento anterior com a dieta com menos carboidrato. Então, esse ajuste ele passa de 5 a 10 dias no máximo e o praticante consegue seguir. É legal, por exemplo, assim, vocês atuam juntos, vocês são parceiros, inclusive, ali atendem vários pacientes juntos. É bom ter realmente essa equipe multi para poder conhecer melhor esse paciente, para poder melhorar esses resultados? Com certeza, A gente conversa, a gente tem pacientes juntos e a gente conversa sobre a conduta e às vezes não é só a alimentação e o treino, às vezes vem o mental também. Sim. E a gente, como tem um contato maior, a gente consegue perceber isso e encaminhar o paciente, se possível, para um outro profissional, um psicólogo, um psiquiatra, que às vezes é importante. Às vezes até isso ali está só fazendo a diferençazinha para que esses resultados sejam melhores, né? Exatamente. Às vezes eu identifico um padrão de comportamento ansioso do meu praticante, do meu paciente, meu atleta, aí eu passo para a nutricionista. Eu digo, quando ela for no consultório, quando ele for no consultório, encaminha para um psicólogo, tenta conversar para identificar melhor na conversa, para ver se esse paciente ele tem uma facilidade de buscar também um psicólogo. Porque o psicólogo é bom demais para todo mundo e principalmente para quem quer resultado, quem quer performance. Perfeito, ótimo. Voltando a falar sobre alimentação, equilibrar essas porções, você até falou, sobre isso. Sim. É realmente algo importante, Porque tem gente que começa assim, 3 colheres de arroz. Vou botar mais uma, que eu tô achando muito pouquinho. E aí, Ju? E aí, Ju? É para fazer isso ou não é para fazer isso? O ideal é ter uma dieta calculada, para sua necessidade e objetivo. Sim. E seguir, E na minha conduta, na minha prática clínica, eu prezo sempre deixar o meu paciente saciado. E é muito comum eu ouvir dos meus pacientes falar assim, eu não consegui comer tudo. Tudo. É muito comum escutar isso.
E se o meu paciente se mantém saciado, ele não vai beliscar ao longo do dia. Ok, então assim, né, como é importante ter o equilíbrio nas refeições, nas porções, também é importante manter uma regularidade. Muita gente sofre com isso, né? Com a constância, não consegue ter uma constância, né, João, no exercício. A primeira mudança é psicológica. Você começa a entender que o exercício ele faz parte da sua vida e no começo você vai na famigerada força do ódio. E depois que você está na força do ódio, a força do ódio se torna um hábito e é como você escovar os dentes, tomar banho, ir para a escola, faculdade, e o exercício ele faz parte da sua rotina. E quando você chega nesse nível, aí que você começa a colher os verdadeiros frutos do exercício. É quando você começa a ver a transformação, as pessoas começam a notar, as pessoas começam a comentar e você vai se sentindo melhor porque você está praticando exercício físico. E se torna uma paixão. Uma paixão, né? Como você foi assim, Ju? Foi. No começo, às vezes eu queria chorar na academia. Era a força do ódio, né? Era movido pela força do ódio. É verdade, às vezes eu queria ir embora chorando, mas a vontade era tão grande de me melhorar e ser exemplo para os meus pacientes que eu não desistia. Às vezes dava um desânimo, mas sempre voltava. Você também tem essa parte assim mais motivacional? Com certeza, incentivar? com certeza. Galera? Muitas vezes eu passo o dia todo atendendo e muitas vezes eu estou cansado. Sim. Normal, de quinta-feira em diante eu já estou mais cansado do que na segunda-feira. E aí eu vou treinar no psicológico, para vencer o meu próprio cansaço, trabalhar o meu mental. E isso ajuda muito no meu processo de decisão no meu dia a dia. Porque a gente faz um treinamento que a gente vence esse cansaço, essa vontade de desistir no treinamento, ajuda você na sua vida pessoal, profissional e em outras áreas. E motivar os alunos também, com certeza. Né? E aquela coisa, é o compromisso com você mesmo, né? Eu acho que a partir do momento que você decide e ali você firma esse compromisso com você, você sempre vai tentar ali se superar e realmente cumprir, sim, né? Sim, cumprir o plano alimentar, cumprir ali o treino todo, não ficar na enrolação, né, galera? Agora vamos falar sobre aquela coisa que muita gente, eu tenho certeza que pergunta a você também no consultório, dia do lixo, a refeição livre. E aí, tem ou não tem? Tem, eu negocio em média, duas refeições livres. É importante ter a refeição livre. Ela vai ajudar no mental, tá? Porque ninguém consegue viver 100% na dieta sem sair nunca, né? A comida faz parte do social. Tudo que você vai fazer em reuniões tem comida, tem bebida. Então eu negocio umas duas refeições livres com o meu paciente, que é muito importante. E tem mínimo de treino para você começar? Seria interessante assim, tem que ir todos os dias ou tem ali uns diazinhos mínimos? A OMS recomenda 150 minutos semanais. Essa recomendação ela já aumentou e tende a aumentar mais. O que é que eu recomendo para os meus pacientes? Sempre buscar no mínimo 30 minutos diário ou no mínimo 1 hora por sessão, 3 vezes por semana, para bater esses 150 minutos. Mas se a pessoa tiver mais tempo no final de semana, complemente com os dias da semana. Perfeito. Às vezes o dia do sábado, o dia do domingo é um dia plus para que você consiga aumentar a sua frequência semanal. E faz total diferença. Às vezes a semana está difícil, você começa na terça, vai terça, quinta, sexta para academia. Tem um sábado livre, vai para academia. Tem um domingo livre, vai para academia, vai fazer um exercício aeróbico para complementar e aumentar esse volume semanal de treinamento. Que isso que vai fazer diferença, né? E assim, final de semana é o momento que a gente mais consome calorias, Sim, né? E aí, diminuir o treino, diminuir o gasto calórico, a conta não fecha. Eu sempre falo isso. A gente consome mais calorias no final de semana, então vamos queimar também. Tem que ter treino, viu, no final de semana. Ó, você já vai logo aí se adaptando. Então vamos lá, para a gente só fechar esse nosso primeiro momento e reforçar aí então as dicas para quem está querendo sair do sedentarismo, para quem está querendo iniciar uma vida saudável. Quando a gente fala de alimentação, Ju, o que é essencial? Não fazer grandes cortes, manter algumas coisas que você gosta, reduzindo as porções. Ao invés de comer uma barra de chocolate, comer um quadradinho, 2 no máximo. Não cortar o pão de vez da vida se é algo que é uma paixão, né? E diminuir realmente as porções, inserir folhas, vegetais, diminuir os industrializados, priorizar os alimentos de verdade. Né? Eu acabei até esquecendo de perguntar. Você falou sobre a questão dos legumes, das folhas, né? Diminuir os industrializados. Tem muita gente que tem um famoso paladar infantil. É interessante que essa pessoa, né? Eu não consigo comer salada, eu não consigo comer legumes. Ela busque um atendimento nutricional para ver ali as alternativas. Sim, é muito interessante, até porque quem tenta, né, começar a comer o alimento, as folhas, os vegetais e tem um paladar infantilizado, começa a comer de uma forma sem graça. Aquele legume no vapor cozido sem um tempero. E aí eu vou ensinar várias formas.
refogado, no forno, assado, com ervas diferentes, com um shoyu de coco para remeter um chinês, um refogado diferente. E aí o paciente começa a gostar. Ou picar e misturar na comida, vou dando essas dicas. Tá vendo, gente? Então, olha, mesmo que você aí tenha o seu paladar infantil, eu não consigo comer nada disso, Mara. Tem como, mas é importante que você busque sempre um profissional, né, da saúde, da nutrição, para que ele possa te ajudar, para que ele possa te dar muitas dicas. João, aquela pessoa, né, que está ali também saindo do sedentarismo, quando a gente fala de educação física e de atividade física, o que é importante que ela já tenha em mente quando, né, decidir dar esse passo? Legal procurar um profissional de educação física e procurar um nutricionista para fazer esse trabalho conciliado. O legal também é você buscar iniciar o mais rápido possível. Não espere ter o melhor tênis, ter a melhor roupa, não espere ter a melhor academia. Vá da forma que você tem, da forma que você está, porque você vai conseguir ter resultados rápidos e principalmente para você viver melhor, para você ter mais qualidade de vida, para você ter uma longevidade, você ter resultado, você se sentir bem. Então isso é o que o treinamento vai te oferecer. Comece logo, comece hoje. Muito bem. Pronto. Conversamos então com vocês que decidiram dar esse passo em 2024. Colocaram lá naquelas metas no final do ano passado. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estaremos de volta, só que para conversar com você aí que já vem, né, de um processo de emagrecimento, que já vem de um processo ali de prática de atividade física, mas talvez você não esteja mais tão regular, ou talvez você esteja querendo otimizar os seus resultados. Já então a gente vai bater um papo e trazer muitas dicas para vocês sobre isso. Não sai daí não.